Podemos começar, João. Olá, professor Daniel, alunos. Nosso trabalho é sobre sistemas coloidais. O grupo é composto por mim, João Renato, pelo Ezequiel Sena e pelo Lucas Alves. Está passando? Aqui está o nosso sumário. A gente foi dividido em 7 tópicos: introdução, o que são sistemas coloidais, interação em sistemas coloidais, coagulação e floculação de coloides, métodos de preparação dos coloides, conclusão e, por fim, as referências. Neste trabalho, iremos explorar os princípios básicos dos colóides, suas características estruturais e as interações que garantem sua estabilidade. Também irá ser tratado nesse trabalho as suas aplicações. Bom, os sistemas coloidais, eles são essenciais para a compreensão de fenômenos como a formação de emulsões, a estabilidade de suspensões e a coagulação em tratamento de água. E eles podem ser divididos em soluções, suspensões e colóides. E o que seriam essas soluções? Soluções são misturas homogêneas e as partículas do soluto se dissolvem completamente, completamente dissolvente. Clássico, né? Água com sal, né? O NaCl. Ele é dissolvido onde as moléculas de água cercam e separam os íons de sódio e cloreto, fazendo com que elas se dispersem uniformemente. Bom, falando um pouco de suspensões, diferentemente das soluções, são misturas heterogêneas, que são partículas dispersas que têm tamanho superior a 1.000 nanômetros. Ou seja, devido a esse grande tamanho dessas partículas, elas não conseguem se manter suspensas na fase de espessura, de uma forma estável, que nem nas soluções. Um exemplo comum é a areia com a água. Se deixar em repouso, com o tempo essa areia vai se decantar no fundo de um recipiente. E os colóides? Os colóides são misturas heterogêneas nas quais as partículas dispersas têm tamanho entre 1 e 1.000 nanômetros, o que é o suficiente para elas permanecerem suspensas, né, na fase dispersadoras. Ou seja, embora seja uma mistura heterogênea, elas conseguem ficar dispersas, dando um caráter parecido com uma mistura homogênea. Pode estar passando. Bom, irei falar um pouco também a respeito do efeito Tyndall. Esse efeito é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz passa por uma mistura heterogênea, que é o caso, por exemplo, do colóide. A luz, ela é dispersa porque as partículas no colóide interferem com os feixes de luz, difundindo-os em várias direções. O efeito Tyndall também pode ser observado em neblinas, soluções de proteína e outros tipos de misturas coloidais. Pode estar passando. Bom, falar um pouco também a respeito do movimento browniano. Esse movimento, ele se refere a movimentações contínuas e aleatórias das partículas dentro do colóide. Essa movimentação ajuda a manter as partículas dispersas e separadas uma das outras, como está mostrando aí no exemplo ao lado. Bom, passa a palavra agora para o Ezequiel para dar continuidade ao trabalho. Pode passar o slide, por favor. Bom, vou falar um pouco sobre a estabilidade dos colóides. Para falar um pouco a respeito, a gente tem que definir a estrutura, né, dos colóides. Ele é formado, então, basicamente, pelo meio dispersante e pela fase dispersa. A estabilidade dos colóides vai depender justamente do equilíbrio entre as forças de atração e repulsão entre as partículas, que é influenciada pela carga elétrica, concentração e a presença de eletrólitos.
Como o João havia mencionado, o movimento browniano ele é muito importante para a estabilidade dos colóides, porque é justamente o choque aí das moléculas da fase dispersante com as partículas de colóide, que mantém elas em movimento e faz com que elas fiquem suspensas. Então, é isso que mantém o colóide estável. Mas há outros fatores que influenciam nessa estabilidade também, que vão mexer com essa estrutura, que seriam ali a carga elétrica, que é medida pelo fator zeta, que seria justamente a diferença, né, de carga elétrica entre as partículas dos colóides e as partículas do meio dispersante. E aí, quanto maior esse potencial zeta, a maior a estabilidade do sistema coloidal. Por quê? A presença dessa carga nas partículas coloidais impedem com que essas partículas se aglomerem. Então, isso vai influenciar nesse equilíbrio. E a concentração também das partículas de colóides influenciam, por quê? Quanto maior a concentração, quanto maior a quantidade de partículas coloidais no sistema, maior a chance delas colidirem, e colidindo, há uma chance delas, a força de atração entre elas ser maior, e aí elas acabam aglomerando e sedimentando. A presença de eletrólitos vai justamente agir na carga elétrica dessa partícula, porque a presença de eletrólitos pode neutralizar essa carga elétrica, fazendo com que essas partículas se aglomerem. Por favor, pode passar o slide. Então, aqui vamos falar um pouco sobre as interações dos sistemas coloidais. Eu já havia falado um pouco a respeito dos fatores que influenciam na estabilidade, mas aqui a gente tem as forças de Van der Waals, que seriam essas interações fracas presentes aí entre todas as moléculas do sistema, inclusive entre as partículas dos colóides, que seriam responsáveis por, além do movimento browniano, né, que mantém essas partículas em movimento, mas é importante que elas também tenham alguma atração para que elas se mantenham dispersas, mais coesas. Então, a ligação de hidrogênio também vai ajudar nessa estabilidade, que são interações fortes, né, entre essas partículas. E aí, a contrapartida aqui no caso, né, os fatores de estabilidade seria a presença aí dessa carga elétrica que vai ajudar com que, apesar de que essas partículas se atraiam, elas não cheguem a aglomerar. Então, seriam esses os fatores. Pode passar o slide, por favor. Então, por que isso é importante entender a estrutura do sistema coloidal e quais são os fatores que influenciam? Entender os colóides traz para a gente muitas aplicações, por exemplo, no sistema de tratamento de água, de efluentes industriais ou residenciais, porque entendendo que os colóides são partículas dispersas na água e sabendo quais na água ou no meio dispersante e sabendo como influenciar, como funciona a estabilidade desse sistema, a gente pode também desestabilizar esse sistema, e é justamente o que acontece num tratamento de efluente, que você conhecendo as características daquele sistema, você consegue fazer com que desestabilizar esse sistema, e aí você consegue tirar essas partículas que estão presentes na água ali que não são de interesse. Então, como funcionaria um processo de tratamento de efluente utilizando esses princípios de sistema coloidal? A gente sabe que as cargas elétricas influenciam, faz com que as partículas não se aglomerem. Então, a adição de um eletrólito, um agente coagulante, por exemplo, um sal de metal pesado, como cloreto de alumínio ou sulfato de alumínio, faz com que essas partículas percam essa carga elétrica. Com isso, elas acabam se colidindo. Então, as forças de atração, como as de Van der Waals, as ligações de hidrogênio, acabam prevalecendo, essas partículas aglomeram,
Aí ocorre a coagulação, quando essas partículas perdem a carga elétrica, e aí a adição de mais alguns componentes faz com que ocorra a floculação, que seria justamente a aglomeração desses coágulos. Então, esse seria basicamente um processo de tratamento aí de efluente. Outras aplicações seriam, por exemplo, na fabricação de queijo. A gente sabe que adicionando ácido ou uma enzima faz com que as proteínas presentes no leite ou a gordura do leite, ela acaba sendo desestabilizada e aí você tem a coagulação. Mas há outras diversas aplicações no cotidiano e aí o Lucas vai dar prosseguimento na nossa apresentação. Boa noite, como o Ezequiel disse, eu estarei dando sequências no método de preparação dos colóides, né? Para se preparar um colóide, tem dois métodos, que é a homogeneização. A homogeneização, ela se trata de um processo mecânico, que é utilizado para criar os colóides. Esse processo, ele resulta na diminuição dos tamanhos das partículas em uma mistura. O processo ele ocorre por um equipamento chamado homogeneizador, no qual a mistura ela é submetida a uma alta pressão, onde ela é forçada a passar por orifícios pequenos, quebrando assim as suas partículas, que são maiores, em partículas menores, entre 1 a 1000 manômetros. O que temos como exemplo, como já citado por Ezequiel, o leite. O leite, ele cru, ou no processo de pasteurização do leite, o tamanho das partículas de gordura em relação às demais substâncias do leite, por exemplo, a água, ela é maior, o que pode caracterizar o aparecimento de duas fases em relação ao leite. Esse leite ele é submetido ao homogeneizador, no qual ele é submetido a uma alta pressão, que é forçado a passar por esse orifício, quebrando essas partículas de gordura em partículas menores, assim dando um ambiente mais homogêneo para o leite. O segundo processo para a preparação dos colóides é a emulsificação. Já na emulsificação, é um processo utilizado para a mistura de líquidos por características químicas que não se misturam. E para realizar esse processo, é necessário um agente emulsificante. Esse agente ele possui uma afinidade com ambos os líquidos, fazendo com que eles se misturem, formando pequenas partículas, criando assim colóides mais estáveis. Temos como exemplo na nossa indústria também a maionese, que é a mistura de óleo mais vinagre ou suco de limão, tendo como um agente emulsificante a gema do ovo. A própria gema do ovo ela contém a lecitina, que é uma enzima que é considerada um emulsificante natural. A importância dos sistemas coloidais. Na farmacologia, os colóides têm um papel crucial no desenvolvimento de formulações farmacêuticas, né? E como grandes exemplos, temos as suspensões e emulsões. Na indústria farmacêutica, temos como suspensões, um grande exemplo, a insulina NPH, que é uma suspensão de insulina cristalina, onde é formada para liberar a insulina de forma lenta e controlada no nosso corpo, tendo como uma principal produtora também desse tipo de insulina a própria Novo Nordisk, que tem indústria em Montes Claros. A emulsão, já temos como um fármaco o Propofol, que ele é um anestésico de ação rápida e administrada em forma de emulsão lipídica intravenosa. O Propofol ele é insolúvel em água. Por este motivo que se faz necessário um agente emulsificante para estabilizar a mistura. Na indústria alimentícia, como já foi citado acima, foi citada a maionese e o leite. Também no tratamento de água, foi citado por Ezequiel. E como biotecnologia, temos como grande parte a imobilização de enzimas, que, como curiosidade, é usado na biotecnologia a nanopartículas coloidais para imobilização de enzimas. Um exemplo é a lipase.
ela pode ser imobilizada em nanopartículas de sílica, que é um colóide sólido, para serem utilizadas em reações catalíticas na própria indústria. Tendo assim como conclusão dos nossos trabalhos, os sistemas coloidais eles são fundamentais e está amplamente utilizado, né, por uma gama de áreas, incluindo a farmacologia, a indústria alimentícia, a própria indústria farmacêutica também, e a biotecnologia. Por isso que a importância em compreender e entender os sistemas coloidais no nosso cotidiano, que é um grande fator para a nossa aplicação na nossa área de trabalho como engenheiro químico. Tendo como nossas referências. Muito obrigado. Obrigado, Dan, pelo tema. Nós todos agradecemos. E é isso.